Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão do Consumidor anuncia a realização de audiência pública sobre cobrança automática de pedágio na Dutra. Câmara aprova projetos de reestruturação administrativa do Legislativo. Comissão Especial de Inquérito dá início à oitiva de autoridades acerca do atraso das obras do Viva Baquirivu. Projeto que amplia a divulgação do teste que diagnostica o autismo tem apoio da Comissão da Saúde. É o que você confere a partir de agora. A deputada federal Maria Rosas recebeu o título de cidadã guarulhense em sessão solene realizada na Câmara Municipal. O decreto que concedeu a homenagem foi proposto pela vereadora Carlinda Tinoco. Em sessão solene realizada dia 25 de abril, a deputada federal Maria Rosas, do Republicanos, recebeu o título de cidadania guarulhense no plenário da Câmara Municipal. Professora, Maria Rosas atua na defesa dos direitos da educação básica, da mulher e da pessoa com deficiência. Autora do decreto que deu origem ao título, a vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, enalteceu a trajetória da homenageada. Esse título da deputada Maria Rosa é muito importante para mim, porque é uma das deputadas que me apoiou desde o meu primeiro mandato. Ela trouxe algumas emendas, recursos para a cidade, mas eu a conheço de perto. A deputada Maria Rosas, eu sou conhecida dela desde a minha juventude. Nós trabalhamos em muitos projetos sociais juntas, então assim, é uma pessoa que eu confio, que realmente faz a diferença onde ela também participa. Então é muito importante esse dia para mim hoje, sendo o primeiro título honorífico aqui na cidade de Guarulhos, e eu poder prestigiá-la. Ao agradecer o título, a deputada Maria Rosas reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município de Guarulhos. É muito importante, é uma grande emoção estar aqui em Guarulhos hoje para receber esse título de cidadã guarulhense, porque a gente já vem realizando um trabalho em parceria com a vereadora Carlinda Tinoco. Nós nos conhecemos realmente desde a juventude, tivemos vários trabalhos sociais juntas, inclusive um trabalho social que nós ficamos juntas durante 7 anos fazendo o trabalho em combate à violência contra a mulher, né? E isso nos trouxe uma bagagem muito grande. Hoje eu sou procuradora da mulher na Câmara dos Deputados e ela também já foi procuradora aqui na Câmara de Guarulhos, nos dando essa base. Então a emoção de estar aqui é muito grande. A gente já vem destinando emendas para o trabalho aqui, tanto para UBSs, quanto também para o Hospital da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem um trabalho amplo aqui na cidade de Guarulhos. E esse título é um reconhecimento da nossa parceria e do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na cidade de Guarulhos. Eu agradeço muito à população de Guarulhos, agradeço também à vereadora Carlinda Tinoco, porque aqui nós tivemos quase 500 votos. São 500 pessoas que reconheceram o nosso trabalho. Então, nada mais justo do que a gente estar aqui hoje recebendo esse título e também dizendo: Guarulhos, conte comigo, nós estamos juntos sempre. A sessão solene contou com a presença de diversas autoridades políticas da região, além de representantes religiosos e do terceiro setor. A Comissão do Consumidor iniciou os preparativos para a audiência pública sobre a cobrança automática de pedágio na pista expressa da rodovia Presidente Dutra. Na reunião do dia 28 de abril, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor iniciou os trabalhos de organização da audiência pública para tratar da cobrança automática de pedágio no sistema Free Flow na pista expressa da rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guarulhos. A audiência, que será feita em conjunto com a Comissão de Trânsito e Transportes, está prevista para o dia 3 de junho, à 13h. O presidente da Comissão do Consumidor, vereador Guto Tavares, do PDT, falou sobre a necessidade de colocar o assunto em debate com órgãos públicos e sociedade civil. Boa parte da sociedade, da população de Guarulhos ainda não está atenta, não sabe o que está acontecendo e nem mesmo os responsáveis por isso, né, no caso a CCR, ainda informaram a cidade como isso vai acontecer, de que forma, de que maneira, qual que é o valor dessa modalidade Free Flow e o que é mais contraditório. Quem não pagar
o Free Flow, pelo menos foi o que eu obtive de informação na audiência pública que a gente participou lá em São Paulo, promovida pelo Ministério Público Federal, corre o risco de ser multado em R$ 195,23 e mais 5 pontos na carteira de habilitação, porque seria enquadrado por evasão de pedágio. O Código de Defesa do Direito do Consumidor prevê que para você ser cobrado por algo, para você pagar algo, você tem que ser cobrado. Então, como é que vai funcionar essa cobrança? Como é que vão enviar o boleto para mim, para minha casa, por exemplo, para a casa do cidadão, do munícipe, para saber, para informar que ele passou ali com o valor? Então, está tudo muito confuso. Vamos mobilizar as entidades da cidade, os sindicatos, a OAB, o CIESP, a ZEC, a Prefeitura e também a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e o PROCON para a gente esclarecer melhor essa cobrança. Durante a reunião, a comissão deu parecer favorável a 2 projetos de lei. Uma das propostas assegura prioridade de atendimento em agências bancárias, lotéricas e supermercados e preferência nos assentos em ônibus e em vagas de estacionamento para pessoas em tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e em uso de bolsa de colostomia. A proposta foi apresentada em 2024 pelo então vereador Wesley Casaforte e tem a coautoria do vereador Gilvan Passos, do Republicanos. É um momento que essas pessoas enfrentam, temporário, né? Muitas vezes o tratamento por quimioterapia, hemodiálise, eu acho que justifica-se o atendimento prioritário, assim como é para gestante, para idoso, para autistas e demais deficiências, porque é um momento que a pessoa geralmente está debilitada, né? Quem passa por quimioterapia ou as demais doenças aqui que são citadas nesse projeto de lei, sofre bastante, fica muito desgastado. Quem faz hemodiálise, eu acho que é uma forma da gente levar um pouquinho mais de qualidade de vida para essas pessoas. O outro projeto aprovado pela comissão trata da obrigatoriedade de cadeira de rodas em agências bancárias de Guarulhos para o atendimento de idosos, portadores de necessidades especiais ou pessoas com mobilidade reduzida, de autoria do vereador Gilvan Passos. Essas propostas ainda precisam passar por votação em plenário. A Comissão Especial de Inquérito da Saúde, que investiga a falta de médicos e problemas no funcionamento de hospitais e unidades básicas de saúde no fim de 2024, decidiu, em reunião, ouvir o ex-secretário municipal da Saúde e as OSs para esclarecimentos. A CEI da Saúde, Comissão Especial de Inquérito que investiga a falta de médicos e problemas no funcionamento de hospitais e unidades básicas de saúde no final de 2024, se reuniu no dia 28 de abril. O objetivo foi discutir as respostas da Secretaria Municipal da Saúde de Guarulhos e das organizações sociais que gerem os hospitais e unidades de saúde da cidade sobre os questionamentos feitos pela comissão. Entre eles estão notícias de fechamento da UTI, unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Urgências, e a suspensão do atendimento no Hospital Pimentas Bom Sucesso em dezembro de 2024. O presidente da comissão, vereador Maurício Guti, do Mobilize, explicou que a comissão não ficou satisfeita com as explicações por escrito. A Secretaria, junto às OS, forneceram para nós algumas respostas que ficaram meio vagas, assim, né? Faltou informações, faltou conteúdo sobre uma possibilidade de um fechamento. Eles falaram em fechamento parcial, mas em nenhum momento eles falaram qual que seria o departamento, a UTI, ou pronto atendimento, ou qual setor que foi atingido, mas eles só confirmaram que não é referente a pagamentos mensais, e sim sobre um extra, né, um atendimento extra que eles teriam atendidos durante o ano, e isso não tinha sido acertado, mas posteriormente eles falaram que naquele mesmo mês foi acertado. Então essa foi uma outra resposta que eles deram, que ficou meio vago. Os integrantes da comissão debateram que seria necessário fazer questionamentos mais específicos e colher informações pessoalmente com os gestores, tanto da Secretaria Municipal da Saúde como das organizações sociais. Agora, nessa reunião de hoje, nós fizemos outros encaminhamentos de perguntas, até pela questão de número de médicos, de especialidades, de quantos médicos tomaram posse, quantos foram chamados. Então, e também a questão de se houve a paralisação, qual departamento, o período que ficou parado, se houve alguma uma questão de urgência nesses departamentos que não foram atendidos, ou se foi transferido para outro
para outras pessoas, outros setores, outros hospitais. Então, nós estamos também pedindo essa situação e o convite, né, para o ex-secretário, né, da pasta da saúde naquele período e também um convite aí para os gestores das OS naquele período. O secretário municipal de saúde à época era Silvio Cardoso do Prado Júnior. Já a gestão do HMU e do Hospital Pimentas Bom Sucesso segue sob responsabilidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo. Há um prazo de 15 dias para resposta às solicitações de presença feitas pela comissão. A Comissão de Segurança Pública deu parecer favorável a 2 projetos que tratam do uso de câmeras de monitoramento. Em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 28, a Comissão de Segurança Pública do Legislativo analisou 2 projetos de lei que tratam do uso de câmeras de monitoramento. Uma das propostas foi elaborada por Rafael Acosta, do PSB, e prevê a instalação de câmeras no interior dos veículos de transporte escolar. Já o projeto de Danilo Gomes, do Republicanos, institui o uso de câmeras como ferramenta auxiliar de fiscalização em áreas de descarte regular de resíduos sólidos. Ambos os projetos receberam parecer favorável, como explica o presidente da comissão, vereador Rafa Marques, do MDB. Monitoramento por câmeras é uma tendência mundial, né? Hoje as cidades são monitoradas, trazendo mais segurança para aqueles que são monitorados, no caso, o cidadão. O primeiro projeto trata de monitoramento no transporte escolar, visando a proteção das crianças, integridade física, patrimonial, emocional, e nossa comissão foi favorável. O outro projeto, de autoria do vereador Danilo, trata do monitoramento em área de descarte regular. Infelizmente, o Guarulhos tem um grande número de pontos viciados em descarte irregular de resíduos sólidos, e o monitoramento por câmeras é mais uma ferramenta para impedir e conseguir punir essas pessoas que insistem, os porcalhões, de sujar a nossa cidade. Então, ambos os projetos são de interesse da cidade e a comissão foi favorável. E no próximo bloco, Câmara aprova projetos de reestruturação do Legislativo. Voltamos em instantes. Guarulhos poderá contar com o Poupa-Tempo da Saúde. Um projeto sobre o tema foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. Os vereadores da Comissão de Direitos Humanos deram parecer favorável a 5 projetos de lei na reunião ordinária do dia 28 de abril. Uma dessas propostas determina que o Poder Executivo viabilize a criação do Poupa-Tempo da Saúde, um centro de especialidade que concentraria serviços como consultas, laboratórios de análises clínicas e de imagens e farmácia. A proposta é do vereador André Alves, do Cidadania. O presidente da comissão, vereador Lamé, do PCdoB, elogiou o projeto. É um projeto do sonho do cidadão, né? E num poupa-tempo da saúde, olha que ideia boa. Lá faz os exames, passa pelo médico, faz a triagem, tudo que for necessário. É um sonho e é por isso que a gente aprovou a ideia muito boa. Inclusive, quero parabenizar o vereador André Alves pela iniciativa e dizer que se o município conseguir colocar em prática, será um grande avanço para a cidade. A comissão também aprovou as seguintes propostas: a isenção de zona azul para mães grávidas e com crianças de colo de até 3 anos, de autoria do vereador Leandro Dourado, do PMB, o agendamento para atendimento presencial em agências bancárias com prioridade para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, de autoria do vereador Gilvan Passos, do Republicanos, a ampliação do valor do programa de locação social para o dobro do estabelecido em decreto, que varia de R$ 300 a R$ 450, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, e as diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino em Guarulhos. Apresentado em 2024 pelo então vereador Maurício Brinquinho, o projeto tem a coautoria do vereador Lauri Rocha, do PSD. Os projetos ainda precisam passar por votação em plenário. 2 projetos foram analisados pela Comissão de Obras durante a última reunião ordinária. Confira. A Comissão de Obras e Serviços Públicos analisou 2 itens em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 28. A primeira discussão foi sobre uma emenda modificativa a um projeto do vereador Lamé, do PCdoB.
A proposta obriga a Prefeitura a elaborar e publicar um levantamento epidemiológico de áreas no entorno de aterros sanitários. A emenda foi apresentada pela Comissão de Saúde Pública e apenas especifica qual levantamento deve ser feito. A comissão decidiu pelo parecer favorável. O outro item avaliado foi um projeto de resolução apresentado por vários vereadores que altera o regimento interno da Câmara para criar a Comissão Permanente de Assuntos Aeroportuários. A proposta recebeu parecer contrário. A comissão observou que o aeroporto é uma área federal e, caso surja alguma questão específica para ser tratada, é possível abrir uma comissão especial de estudos ou uma comissão especial de inquérito. A CCJ aprovou uma proposta que trata da instalação de antenas com tecnologia 5G na cidade. Veja os detalhes. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer a 5 projetos na reunião ordinária do dia 28 de abril. A proposta, que disciplina a instalação e o licenciamento da estrutura de transporte para equipamentos de telecomunicações, inclusive de radiodifusão relativos à tecnologia 5G, recebeu parecer favorável. O projeto foi apresentado pelo vereador Daniel Rodrigues Alves, do Democracia Cristã. O presidente da comissão, vereador Dr. Lécio Sandes, do União Brasil, justificou o parecer. Ainda na gestão passada, houve uma lei que foi aprovada pelo ex-prefeito Guti, nesta casa, e que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal porque tinha algumas irregularidades. O projeto do Daniel, ele procura corrigir aqueles equívocos, permitindo que a gente venha ter licenciamento de antenas de 5G, antenas de celulares, de formas mais flexíveis, e com isso permita que a gente venha ter o sinal esparramado em toda a cidade. Hoje, quem de nós que não se queixa da falta de sinal de alguma das operadoras que a gente atua? O projeto recebeu emenda modificativa para ajuste na redação. Os vereadores também emitiram parecer favorável a uma emenda modificativa ao projeto que obriga a Prefeitura de Guarulhos a elaborar e a publicar anualmente um levantamento epidemiológico das áreas localizadas no entorno de aterros sanitários ativos e inativos, estações de transbordo e lixões. A autoria do vereador Lamé, do PCdoB. A emenda especifica que o tipo de levantamento epidemiológico se refere a agravos à saúde relacionados ao meio ambiente, incluindo doenças transmitidas por vetores. A comissão ratificou o parecer favorável ao projeto que já havia sido emitido. A comissão rejeitou 3 projetos de lei. A proposta parlamentar que determina prazo máximo de 5 dias úteis para a efetivação de transferência de estudantes matriculados nas creches públicas do município recebeu parecer contrário, porque invade a esfera de atuação do Executivo. O projeto, que obriga a realização de exame toxicológico anual para todos os servidores públicos ocupantes de cargos eletivos de confiança e comissionados, foi rejeitado por invadir a competência do prefeito. Já a proposta, que obriga a identificação em braille de produtos e preços nas prateleiras de supermercados, padarias e farmácias, trata de um assunto de competência da União e não do município. 10 projetos sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal foram aprovados durante sessões extraordinárias no último dia 28 de abril. Confira. Em sessão extraordinária, realizada dia 28 de abril, a Câmara de Guarulhos aprovou, até a fase final, 10 projetos que tratam da reestruturação administrativa e da remuneração dos servidores do Legislativo. Um dos projetos de lei em pauta vinha causando polêmica por determinar a redução salarial de analistas legislativos e jornalistas da Casa. A justificativa da mesa diretora, autora do projeto, é que a redução seguiria um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. No entanto, a maioria dos vereadores defendeu a irredutibilidade salarial. Com isso, foi apresentada uma emenda modificativa pela Comissão de Funcionalismo e Administração Pública, garantindo a manutenção dos salários. A emenda foi aprovada com 25 votos favoráveis, 8 contrários e 1 ausência. Esse projeto de lei e a respectiva emenda ainda dependem de sanção do prefeito. Entre os destaques das outras mudanças previstas na estrutura do Legislativo está a criação do setor de Gestão de Segurança e Saúde Psicossocial, que segue uma norma do Ministério do Trabalho.
A SEI do Baquirivu recebeu o ex-secretário de Governo de Guarulhos, dando início à oitiva de autoridades sobre o atraso das obras do programa Viva Baquirivu. Em reunião na manhã do dia 29 de abril, a SEI, Comissão Especial de Inquérito do Baquirivu, ouviu o ex-secretário de Governo Edmilson Americano. A comissão foi criada para investigar os motivos do atraso das obras do programa Viva Baquirivu, que inclui a ampliação da calha do rio Baquirivu, reservatórios e a recuperação das áreas de várzea. De acordo com dados da SEI, as obras teriam um investimento total de 120 milhões de dólares, 96 milhões advindos do Banco de Desenvolvimento da América Latina e 24 milhões de recursos próprios. Até agora teriam sido gastos 253 milhões de reais, o equivalente a cerca de 44 milhões de dólares. Mas a empresa responsável pela obra teria paralisado os trabalhos por falta de pagamento. Os vereadores questionaram o ex-secretário sobre o que foi realizado até o momento, o que foi efetivamente pago e a situação da construção dos 2 piscinões previstos. O ex-secretário afirmou que seu envolvimento no programa Viva Baquirivu era político. Minha participação, como foi falado aqui, ela era mais de avaliação do programa, mais no aspecto não da execução, mas sim na questão política da interface entre a CAF, que é o banco financiador, entre os órgãos que tem do governo do estado, do governo federal e as nossas secretarias. O presidente da comissão, o vereador Edmilson Souza, do PSOL, apontou que o objetivo era ouvir inicialmente o ex-secretário de Obras, Francisco Caroni, mas avaliou positivamente a participação do ex-gestor da pasta de governo. O ex-secretário, ele alegou aqui não ter muitos elementos para nos ajudar a esclarecer, e também porque, na verdade, a gente queria ouvir o secretário de Obras primeiro para depois ouvir o secretário de Governo. Houve essa inversão porque o secretário de Obras pediu para mudar a data dele. Mas mesmo assim eu achei que teve alguns pontos que foram bastante esclarecedores do ponto de vista deste contrato e dessas obras que, infelizmente, não trouxeram ainda nada de efetivo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na prevenção de cheias e enchentes ali na região onde a obra está acontecendo. Para o presidente da SEI, houve 2 pontos importantes na oitiva. Nós temos essa questão da JOF, que é uma junta orçamentária, que esse contrato passou por lá. Então tem secretários que opinaram sobre esse contrato, sobre destinação de recursos, é um ponto importante. Outro ponto importante, nós ficamos sabendo hoje, que também uma área que foi permutada para se fazer um piscinão, não foi feito absolutamente nada. Então, ou seja, só mandou o projeto depois que as obras estavam acontecendo e deveriam já ter esta previsão da necessidade desse piscinão. Essas coisas apareceram mais efetivamente hoje aqui, por exemplo. O ex-secretário de Governo comentou a função da JOF, Junta Orçamentária e Financeira. A JOF é uma junta orçamentária de finanças, onde ela só se reúne para ver aporte financeiro da cidade como um todo, mas não com essa questão de pagamentos e nem com o orçamento propriamente dito, e sim com aporte financeiro quando determinada secretaria pedisse. Na próxima terça-feira, dia 6, a SEI deverá ouvir o ex-secretário de Obras, Francisco Caroni, e também os responsáveis pela fiscalização dos contratos de execução do programa. E a seguir, vereadores analisam a possibilidade de autorizar parklets, extensões temporárias de calçadas, em Guarulhos. Voltamos já já. A Procuradoria Especial da Mulher se reuniu com representantes da Defensoria Pública para conhecer o trabalho de atendimento a mulheres vítimas de violência e fortalecer a rede de acolhimento em Guarulhos. Em reunião no dia 30 de abril, a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara recebeu as coordenadoras do NUDEM, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O objetivo foi aproximar a atuação de ambas as instituições e fortalecer a rede de acolhimento das mulheres.
As coordenadoras do NUDEM, Tatiana Bias Fortes e Fernanda Ruesso, explicaram como a Defensoria Pública atua no atendimento das mulheres, principalmente aquelas vítimas de violência. As mulheres, inclusive, representam 77% das pessoas que buscam o órgão, das quais 55% são mulheres pretas. A coordenadora Fernanda Ruesso destacou que Guarulhos ganhou uma defensora específica para atuar na vara especializada de violência doméstica. As vítimas de violência, hoje em dia, então, contam com um defensor que atua de forma especializada. Todos os atendimentos podem ser realizados, agendados via 0800 ou pelo site da Defensoria Pública. Sem prejuízo de casos urgentes, também podem ser acessados à unidade da Defensoria. Essas mulheres hoje podem, então, contar com uma rede, o fortalecimento da rede de atendimento. A Procuradora Especial da Mulher, Fernanda Curti, do PT, pretende se reunir com a defensora especializada em violência doméstica que atua em Guarulhos, com a ouvidoria da Defensoria Pública e também outros órgãos que integram a rede de proteção. O NUDEM se comprometeu a auxiliar o Legislativo na promoção e aprimoramento de políticas públicas voltadas às mulheres. Para a Procuradora Especial da Mulher, a aproximação das duas instituições vai aprimorar o atendimento das mulheres na cidade. Tem a Câmara Municipal, aliada da Justiça Gratuita, que pode, inclusive, proceder com outros encaminhamentos que também, às vezes, fazem parte da vida do ciclo de violência, como pensão alimentícia, como divórcio, que certamente tudo isso depende de uma ação judicial. E ter a Defensoria, que é uma das instituições públicas, na minha concepção, de maior relevância, porque garante que pessoas e famílias hipossuficientes tenham acesso à justiça, certamente é uma atuação que traz um benefício muito grande para as mulheres da cidade de Guarulhos. E que nós esperamos também ampliar esse diálogo também com a Subsecretaria da Mulher aqui do município de Guarulhos, com o Conselho Municipal de Política para as Mulheres e várias outras instituições que também compõem a rede de não violência, para que essa rede seja cada vez mais fortalecida com o objetivo final, que é enfrentar a violência contra as mulheres. A extensão temporária de calçadas, conhecidas como parklets, poderão fazer parte da paisagem urbana de Guarulhos. Um projeto que aborda a instalação desses equipamentos está tramitando na Câmara e passou pela Comissão de Administração e Funcionalismo Público. Na reunião ordinária do dia 30 de abril, a Comissão de Administração e Funcionalismo Público analisou 2 projetos de lei. A proposta que trata da instalação e extensão de passeio público denominada Parklet recebeu parecer favorável. A autoria do vereador Edmilson Souza, do PSOL. O presidente da comissão, o vereador Rafa Marques, do MDB, comentou o projeto. Parklet nada mais é do que uma extensão dos locais onde geralmente bares, restaurantes fazem uma extensão na sua calçada para ampliar seu local de atuação. Em São Paulo já é uma prática costumeira, vários bairros, principalmente bares, locais boêmios, a prefeitura faz essa parceria com o privado e ele consegue utilizar essa área. Já a proposta que obriga a identificação nos veículos oficiais ou a serviço da prefeitura e da Câmara Municipal recebeu parecer contrário. A comissão entendeu que já existe legislação sobre o assunto abordado. A Comissão da Criança está organizando uma audiência pública sobre o Maio Laranja, campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A audiência está marcada para o próximo dia 21. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude se reuniu no dia 30 de abril para definir detalhes da organização da audiência pública sobre o Maio Laranja, campanha de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento está previsto para acontecer no dia 21 de maio, às 9 da manhã. Esta é a 4ª audiência pública sobre o tema. O presidente da comissão, o vereador Wellington Bezerra, do PRTB, explicou que neste ano a comissão pretende dar destaque ao fluxo de atendimento às crianças, adolescentes e jovens vítimas de violência sexual. Esse ano nós percebemos a necessidade de discutirmos com mais força o fluxo do município, né? Ou seja, quando uma criança sofre violência sexual, o fluxo ele está bem claro para a rede de proteção e, por mais que algumas pessoas possam dizer que sim, mas esse é um tema, é uma questão que precisa ser abordada
constantemente, e constantemente a rede de proteção precisa estar sendo capacitada acerca desse assunto. A criança, ela relata que sofreu violência sexual na escola, né? Como a escola está preparada, a escola conhece o fluxo de atendimento, quem a escola vai procurar, quem o professor vai procurar. Por exemplo, em algumas escolas, nós sabemos que muitas crianças já foram revitimizadas, né, porque a criança procura o professor vai conversar com o coordenador, que também vai querer ouvir a criança, o diretor vai querer ouvir a criança, por muitas vezes supervisor de ensino, ou seja, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Para debater o tema, a comissão deverá convidar todos os atores que trabalham na rede de proteção à criança, adolescente e juventude, como o Conselho Tutelar e as secretarias municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, Segurança Pública e órgãos como a Promotoria da Infância e Juventude e a Polícia Civil e Militar de São Paulo. 33 requerimentos com pedidos de informação foram aprovados em sessão ordinária realizada no dia 30 de abril. A Câmara de Guarulhos realizou a 21ª sessão ordinária na tarde de 30 de abril. Durante o grande expediente foram aprovados 33 requerimentos apresentados por vereadores. Os itens são pedidos de informação sobre temas diversos como saúde, educação e obras públicas. Mas o que dominou os debates na sessão foi uma fala do vereador Kleber Ribeiro, do PL. O parlamentar anunciou que elaborou um projeto que obrigaria professores a realizarem teste toxicológico para provarem que não fazem uso de maconha. Muitos vereadores criticaram a iniciativa e saíram em defesa da categoria dos educadores. A descriminalização da maconha também foi abordada. Com o acirramento das discussões, o vereador Edmilson Souza, do PSOL, entrou com um pedido de abertura de processo na Comissão de Ética do Legislativo contra Kleber Ribeiro. O vereador do PL foi acusado de quebrar o decoro parlamentar por falas direcionadas às vereadoras Janete Rocha Pietá, da Rede, e Fernanda Curti, do PT. Segundo a presidência da Casa, o setor jurídico do Legislativo vai examinar o pedido e verificar qual o andamento correto da solicitação. A Comissão de Segurança Pública viu com bons olhos o projeto com medidas contra a perturbação do sossego na cidade. Acompanhe. Os 2 projetos da pauta da reunião da Comissão de Segurança Pública receberam parecer favorável. Os itens foram analisados no último dia 5. O presidente, Rafa Marques, do MDB, destacou o projeto de autoria do vereador delegado Mesquita, do Republicanos. A medida fala sobre penalidades para quem interferir na perturbação do sossego. O PL é conhecido como a nova Lei do Silêncio. O parecer foi favorável, trata-se de uma lei que aprimora a Lei do Sossego, a Lei do Silêncio. O objetivo, o intuito principal aqui da nossa comissão, eu acredito que da Casa Legislativa, é nós aprimorarmos a Lei do Silêncio, porque hoje todas as grandes cidades sofrem e muito com a perturbação. Nós temos regras lá no CTB que priorizam o trânsito, temos regras ambientais e a postura do município deve ser sempre para priorizar que infratores, que pessoas que insistem em fazer bagunça, eles sofram as sanções administrativas adequadas. Então a lei, em tese, ela fala muito de aplicação de sanção, apreensão de veículos utilizados na perturbação e afins. O outro projeto que foi analisado positivamente pela comissão é de Gilvan Passos, também do Republicanos. O texto dispõe sobre a implantação de um programa educacional com relação à mídia nas escolas da rede municipal. Você já ouviu falar sobre o TDL, o transtorno de desenvolvimento da linguagem? Esse foi um dos destaques da reunião da CCJ na primeira semana de maio. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer a 7 itens na pauta da reunião ordinária de 5 de maio. 5 projetos receberam parecer favorável. Entre as propostas aprovadas está a inclusão da Semana Municipal de Conscientização do TDL, Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, de autoria da vereadora Karina Soutur, do PSD. O TDL se caracteriza por dificuldades na aquisição, compreensão, produção e uso da linguagem durante a primeira infância. O presidente da comissão, o vereador Dr. Lécio Santos, do União Brasil, ressaltou a importância de abordar e dar destaque ao tema. É um assunto novo e que a gente precisa aprofundar cada dia mais
E é muito importante vir fazer parte do calendário municipal, porque vai nos obrigar a estudar o tema com mais profundidade, com mais propriedade, como aconteceu com o autismo, que hoje é uma realidade muito contundente na cabeça das pessoas, e é isso que a gente quer, difundir os temas para que a gente possa ter uma saúde mais qualificada, cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças e, sem dúvida nenhuma, ter uma cidade melhor. A comissão apresentou uma emenda modificativa à propositura para atualizar a ordem de inclusão do evento no calendário da cidade. Também receberam parecer favorável os seguintes projetos: a instituição da soltura de pipa como esporte em Guarulhos, do vereador André Alves, do Cidadania; a instituição da academia na Praça 60+, de autoria do vereador Lamé, do PCdoB; a inclusão de 21 de março como Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé no calendário de eventos da cidade, de autoria de Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade; e a criação do programa de capacitação e amparo psicológico às mães ou tutores legais dos portadores do transtorno do espectro autista. O projeto foi apresentado em 2023 pelo então vereador Maurício Brinquinho e tem a coautoria da vereadora Karina Soutur, do PSD. A comissão vai apresentar substitutivo com parecer favorável. A comissão decidiu rejeitar 4 projetos de iniciativa parlamentar por invadirem a competência do prefeito ou interferirem na gestão administrativa do executivo. São eles: a instituição do Prêmio Guaru Escritores nas escolas públicas de Guarulhos, a criação do cargo de agente de apoio educacional, tornando obrigatória a implantação de acompanhamento escolar de alunos com deficiência na rede municipal de ensino, a ascensão automática de cargo ou emprego público ao servidor da Guarda Civil Municipal quando alcançar a condição de aposentado, e emenda modificativa da Comissão de Higiene e Saúde Pública ao projeto que trata do programa Casa Dia da Pessoa Idosa. A emenda retira a referência de local específico para instalação da Casa Dia, indicando a prioridade por regiões segundo o número de idosos. A comissão ratificou o parecer contrário ao projeto e rejeitou a emenda. A Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável ao projeto que amplia o prazo para alocação social em Guarulhos. Confira os detalhes. 6 itens passaram pela análise da Comissão de Finanças e Orçamento durante a reunião do último dia 5. 2 receberam parecer favorável. Um deles é de Janete Rocha Pietá, do Partido Rede. A medida altera a lei da locação social, permitindo, em situações excepcionais, a prorrogação do prazo, que hoje é de 2 anos. O secretário da comissão, Geraldo Celestino, do Mobiliza, comentou a proposta. Guarulhos é uma grande cidade, é uma grande metrópole e nós temos muitos problemas sociais. E um dos problemas sociais nosso é essa questão de moradia. Muitas pessoas que moram em área de risco, em situação subhumana, e hoje você pode prorrogar até 2 anos o aluguel social. Então tem casos que em 2 anos você não consegue resolver a situação de todas as famílias, porque depende do programa habitacional do governo do estado, do governo federal, da Caixa Federal. Então é um projeto importante, foi apresentado pela vereadora Janete Pietá e decidimos dar o parecer favorável. Agora vai para plenário votando, vai para a sanção do prefeito. O prefeito pode votar, pode vetar ou sancionar. Então a gente vai estar conversando com o prefeito, como o prefeito é sensível com essa questão social, torcemos que ele sancione esse projeto e vire lei. A propositura de geleia protetor do PSD, que busca garantir a circulação de animais domésticos nas áreas comuns dos condomínios de casas ou apartamentos, também foi aprovada pela comissão. Por gerarem renúncia de receita ou despesas ao município, 4 projetos receberam parecer contrário. O que institui a gratificação de ensino por hora-aula na Escola de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal aos professores e instrutores integrantes da GCM, a medida que propõe desconto no valor do IPTU para os anos de 2025 a 2028, o que isenta do pagamento do mesmo imposto os portadores de doenças graves, incapacitantes e os doentes em estágio terminal, e o que institui o Programa Mulher, Sua Saúde, Seus Direitos. Os vereadores aprovaram 76 requerimentos e debateram temas como drogas e segurança durante a sessão extraordinária da última quinta-feira. A Câmara de Guarulhos realizou sessão ordinária e sessão extraordinária no dia 5 de maio.
Os vereadores debateram temas diversos. O uso de drogas e a possibilidade de descriminalização da maconha foram mais uma vez motivo de discórdia entre os parlamentares. Outro assunto que causou polêmica foi o fato de alguns vereadores, integrantes de forças de segurança pública, serem autorizados a portar armas de fogo dentro do plenário. Embora hoje não haja restrição nesses casos, alguns parlamentares se pronunciaram contra essa autorização. O debate dividiu opiniões e levantou preocupações sobre medidas de segurança na Casa de Leis. Além disso, foram aprovados 76 requerimentos com pedidos de informação sobre diferentes setores da administração, como saúde, educação, obras e serviços públicos. Ainda durante a sessão, a vereadora Fernanda Curti, do PT, fez uma representação formal à Comissão de Ética do Legislativo contra o vereador Kleber Ribeiro, do PL. E no próximo bloco, o projeto que visa ampliar a divulgação do teste que diagnostica o transtorno do espectro autista, o MChat, passa por comissão do Legislativo. Já voltamos. Com a presença de membros do Poder Executivo, a Comissão da Mulher discutiu a elaboração e a realização da Conferência Municipal da Mulher em Guarulhos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher recebeu, no último dia 7, a visita da subsecretária municipal da pasta, Vanessa de Jesus, além de outras integrantes ligadas ao órgão. Durante a reunião, foi discutida a elaboração da Conferência Municipal da Mulher, que deve ser realizada no final de junho. O evento possui eixos temáticos para os debates e o engajamento do Legislativo é fundamental para a mobilização da sociedade civil, como explica a presidente da comissão, Janete Rocha Pietá, do Partido Rede. Os próximos passos a Secretaria da Mulher, ela já tem os eixos, já tem os temas que vão de educação, saúde, de habitação, a parte econômica e também criar uma comissão ligada às entidades como a POESP, sindicatos, secretarias e construir uma comissão que vai conduzir essa conferência municipal, que já tem data, assumindo cada um papel. Eu acho que nós da Câmara teremos um papel fundamental de mobilização da sociedade civil. Janete também convidou as mulheres guarulhenses a participarem do evento, já que os encaminhamentos serão repassados ao Estado e também à Federação. Além disso, ela reforçou a necessidade de fortalecer o papel da mulher de modo geral. Guarulhos é uma cidade com um grande número de mulheres, 52% de 1.400.000. Nós temos um contingente muito grande, portanto eu convido você, mulher, a se inteirar entrando em contato com nós para participar. Agora, o que é interessante também é que você poderá fazer uma conferência livre, temática, não precisando de ter todos os eixos, mas sempre o eixo é fortalecimento da mulher, democratização dos espaços e das políticas públicas, universalização dessas políticas que nos darão espaço de viver e sobreviver, porque infelizmente nós estamos sendo muito mortas, feminicídio, além disso a questão da tentativa de nos colocar como um ser de segunda classe, que não é nosso papel. Nós podemos, nós queremos e vamos conseguir. O teste MChat, usado para diagnosticar o transtorno do espectro autista, pode passar a ser divulgado entre profissionais de saúde e de educação por meio de uma campanha informativa. Esse é o objetivo de um dos projetos discutidos pela Comissão de Saúde no início de maio. A Comissão de Higiene e Saúde Pública aprovou substitutivos a 2 projetos de lei na reunião do dia 7 de maio. Uma dessas propostas prevê uma campanha de divulgação entre profissionais de saúde e educação sobre o teste MChat para diagnosticar indícios de transtorno do espectro autista. Apresentado em 2023 pelo então vereador Jorginho Mota, o projeto tem a coautoria da vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos. O presidente da comissão, Gilvan Passos, também do Republicanos, comentou a importância da campanha para permitir um diagnóstico precoce. Isso ajuda
a pessoa, né? Porque quanto mais cedo você começar um tratamento, melhor é para aquela pessoa tenha ali uma vida normal, porque hoje precisa-se, desde a criança, quando a criança já é detectada logo cedo, que a mãe começa a fazer o tratamento, a gente vê a diferença. Então, por isso que nós demos o parecer favorável. Os vereadores também aprovaram o substitutivo ao projeto de lei que trata do sigilo de informações sobre o nascimento e entrega direta de recém-nascidos para adoção por pessoas gestantes em Guarulhos. A autoria da vereadora Karina Souto, do PSD. A comissão decidiu ainda convidar para uma reunião responsável da organização social que administra o Hospital Pimentas Bom Sucesso, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, para esclarecer a falta de pagamento de um grupo de médicos no final de 2024, mesmo com a totalidade de repasses feitos à entidade pelo Executivo. Um representante da categoria médica também será convidado para o encontro previsto para 21 de maio. Os vereadores resolveram ainda enviar ofício ao secretário municipal de saúde, Mário Chaves Pérez, questionando quais providências estão sendo tomadas com relação a uma denúncia realizada na sessão ordinária do dia 28 de abril sobre assédio envolvendo um médico do pronto atendimento Paravente. A Comissão de Educação e Cultura da Câmara analisou alguns projetos de denominação de ruas na última reunião. A pauta da reunião da Comissão de Educação e Cultura no dia 7 de maio se concentrou em projetos de origem parlamentar sobre a denominação de ruas e praças. Após análise, a comissão emitiu parecer contrário a 2 propostas de denominação de praça e também comunicou o autor de outro projeto sobre problemas na localização da área. O presidente da comissão, vereador Lauri Rocha, do PSD, comentou o rito de verificação das informações de localização que esses projetos precisam seguir durante a avaliação, conforme a Lei Municipal 4.110 de 1992. A gente tem que dividir em 2 partes. Primeiro é quando uma rua ainda não tem nome. Então aí facilita, vem a solicitação do vereador com o projeto de colocar o nome na rua. Nós mandamos para a prefeitura para avaliação, para poder verificar se a rua existe, se está tudo legalizado, e aí volta-se para casa para a gente dar o ok. Quando já tem um nome que quer se fazer uma alteração de uma praça ou de um nome de rua, aí o rito é um pouco diferente. Tem que colher assinaturas da população para fazer a troca, e aí também o número de votos na sessão da Câmara é diferente. Precisa de 23 votos para poder aprovar uma alteração. Seria isso. Infelizmente hoje, os projetos que chegaram, algumas ruas não foram encontradas na prefeitura, vai ser retornado, e alguns fugiram do rito de nome de praça, que vai precisar enviar assinaturas aqui, colher assinaturas da população para aprovação. Um dos projetos propunha a denominação oficial de Praça Juarez Porto da Silva para uma praça no Jardim São Manuel. Nesse caso, a inscrição cadastral não tinha titularidade da prefeitura. Outra proposta visava dar a denominação oficial de Praça Pastor Marco Antônio Rodrigues a uma área pública na altura do número 78 da Rua Maria Augusta Rinaldi, no bairro Inocope, sem denominação aparente. Nesse caso, a prefeitura identificou que a praça já tem um nome oficial, levando à necessidade de apresentação de um outro projeto de alteração de nome de rua, acompanhado de abaixo-assinado popular. No caso da proposta de denominação de uma viela no bairro Parque Industrial em Cumbica, de Viela José Bezerra da Silva, o Executivo não localizou a área. A Comissão de Trânsito e Transportes emitiu parecer em 4 projetos que tratam de mobilidade urbana. A reunião aconteceu no último dia 7. A Comissão de Trânsito e Transportes deu parecer em 4 projetos relacionados à mobilidade urbana durante a reunião do último dia 7. 2 foram aprovados. Um deles é de autoria do vereador Rafael Acosta, do PSB. A medida determina a instalação de placas de metal com escrita em braille nos pontos de ônibus da cidade. Alemão do Transporte, do Partido DC e presidente da comissão, falou sobre a iniciativa. Que nós entendemos que vai promover a inclusão, dessas pessoas, o direito de ir e vir. E, então a gente entende que é importante, para a sociedade esse projeto, e fomos favoráveis
na aprovação dele. O outro texto aprovado é de autoria de Edmilson Souza, do PSOL. Edmilson quer que os veículos de transporte coletivo escolar possam utilizar os corredores, pistas e faixas exclusivas destinadas aos ônibus. O presidente também falou sobre este tema. Então nós somos favoráveis porque o pessoal, o transportador escolar, né, uma categoria aí grande na cidade, e eles têm um horário específico, né, para estar transportando as crianças. E a gente entende que grande parte dos condutores escolares trabalham nos bairros que não tem corredor. Então não irá atrapalhar o fluxo, né, dos coletivos. Então a gente votou favorável porque os que utilizarem, que não vai ser uma grande quantidade, será importante para que eles consigam ali atender com agilidade, né, e segurança as crianças, né, no seu destino para as escolas e depois o seu destino para casa. Os outros 2 itens receberam parecer contrário. Um deles propunha a concessão de passe livre para estudantes da cidade. A justificativa da comissão foi a de que a medida teria impacto financeiro significativo para o município. O outro texto previa a liberação das faixas exclusivas e preferenciais de ônibus para veículos de transporte por aplicativo. A proposta foi rejeitada pela dificuldade de fiscalização, o que poderia comprometer a fluidez do tráfego nesses corredores. A Câmara de Guarulhos aprovou, nas sessões extraordinárias da última quinta-feira, o reajuste proposto pela Prefeitura aos servidores públicos municipais. Em 3 sessões extraordinárias realizadas no último dia 8, os vereadores da Câmara de Guarulhos deliberaram e votaram em 2 turnos o projeto de lei que trata do reajuste salarial dos servidores ligados à Prefeitura. O projeto, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, foi aprovado pelos vereadores. Foram, no total, 23 votos favoráveis e 9 votos contrários. Com isso, segundo o texto do Executivo, os salários, subsídios, vencimentos e retribuições pecuniárias dos cargos, funções e empregos da administração pública direta do município e do IPREF foram reajustados em 2%. A medida deve ser sancionada pelo prefeito e passa a valer retroativamente a partir do último dia 1º de maio. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.